Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos prosseguir nossa jornada de conhecimento das Escrituras, sempre naquela ideia, naquele propósito de aproximar o máximo possível a nossa visão da visão daquele leitor original lá do século I, que no caso aqui era um leitor judeu, componente da primeira igreja, e que estava lendo o texto desse judeu chamado Mateus, que escreveu com tantas características daquela cultura. Por isso, e hoje novamente, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa cultura para poder extrair o máximo do texto e não ter impressões erradas ou até mesmo perder conteúdos importantes. Então, onde estava Jesus nesse momento, aqui em Mateus 25? Ele estava lá no Monte das Oliveiras, pertinho de Jerusalém, conversando com seus discípulos. Eles tinham perguntado para ele, numa pergunta, eles queriam saber 3 coisas. Ele falou sobre a queda do templo, que não restaria pedra sobre pedra, e eles queriam saber quando aconteceriam essas coisas, a queda do templo. Mas também perguntaram, e quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, eles achavam que era um evento só, e eram 3 eventos. E Jesus explicou longamente sobre isso no capítulo 24. Se você não viu ainda, assista nossos vídeos do capítulo 24 e conheça mais sobre esse conteúdo. Agora aqui no capítulo 25, Jesus segue naquele seu modo tão próprio de ensinar, que é o uso de parábolas. O que é parábola? É uma história de um fato conhecido, ou pelo menos de características conhecidas da vida cotidiana daquele povo, que revela um tema já próximo deles, mas que traz a eles um tema mais elevado, uma verdade celestial, uma verdade espiritual. E assim foram com diversas parábolas que nós já estudamos aqui. Então o Senhor fala assim, olha, então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Se você não conhece essa cultura, você já se pergunta, que noivo? Virgem, lamparina, que história que é essa? Bom, é o seguinte, nos casamentos, especialmente nos grandes casamentos, nas grandes celebrações daquela época, nessa cultura, a tradição era que o noivo, ele saísse da sua casa e fosse até a casa da noiva. E isso, se o noivo morasse na mesma cidade, no mesmo vilarejo, na mesma região, era fácil. Mas se o noivo, por exemplo, tivesse vindo de uma outra região para o casamento, era uma senhora de uma jornada. Mas ele fazia isso, ele ia até a casa da noiva. Lá, ele pegava a noiva, o cortejo aumentava, porque ele já vinha com o cortejo dele, o cortejo aumentava e eles seguiam para a residência dele, ou pelo menos onde o casal iria morar. E lá eles faziam a festa. Eram festas que duravam 7 dias. Houveram algumas muito suntuosas que duraram 14 dias. Vamos lembrar que numa sociedade dessa, antiga, predominantemente agrária, que tinha sido vítima de doenças, de invasões, de guerra civil, a celebração do casamento, ela tinha uma característica muito diferente da nossa. Nós pensamos no casamento bastante romântico, e eles, quando olhavam o casamento, era mais ou menos algo assim, puxa, tá aí mais uma esperança da nossa comunidade sobreviver. Porque mais uma família está sendo formada, crianças vão nascer, e é mais uma esperança de sobrevivência da nossa comunidade. Nós não podemos esquecer que muitas comunidades antigas desapareceram completamente, nações inteiras desapareceram. Então o casamento aqui tinha que celebrar e celebrar muito. Então, quem eram essas virgens? Elas eram o cortejo da dama de honra. E por que elas acompanhavam o noivo? Ora, se o noivo vinha em cortejo da casa dele ou de uma região distante até a casa da noiva, pegava a noiva e iam para a casa do noivo, para a casa que eles iam morar, fazer a festa, na verdade o noivo, vamos dizer assim, era a figura, talvez a figura mais proeminente desse evento do cortejo. Era como se fosse o cortejo dele. Então ele buscava a noiva, Vamos lembrar que era uma sociedade patriarcal, não era como a nossa, as coisas eram muito diferentes. E aí elas pegaram suas lamparinas. Por quê? Porque não se sabia exatamente a hora que o noivo vinha. Era muito comum nesses casamentos as coisas não terem um horário muito bem definido. Porque o nosso casamento moderno, contemporâneo, brasileiro, tem hora, E já não se cumpre, Tem hora e já não se cumpre. Imagina um casamento que ia durar 7 dias. A hora não era muito exata, era a hora que estivesse pronto. E aí anoitecia. Então elas tinham lamparinas. Essas lamparinas estavam mais assim para o que a gente hoje chama de lampião. Talvez você nunca viu um desse pessoalmente, mas era enfim um objeto que tinha um reservatório para óleo e tinha uma área, uma parte mais em cima, onde tinha um pavio para produzir a chama e aí iluminar. Existiam também as tochas, enfim, tudo funcionava à base de óleo.
E tinha que ter uma reserva para isso, porque se a coisa demorasse muito, o óleo acabava. Aí, fala aqui o Senhor que 5 dessas virgens do cortejo, elas eram prudentes e 5 eram insensatas, ou até talvez se a tradução fale 5 eram loucas, né? Eram gente que não tomava precaução, sabia que as coisas podiam acontecer, mas não se importava, achava comigo não vai acontecer. E aí as 5 sensatas levaram um óleo extra, porque as coisas poderiam demorar. As 5 insensatas não levaram. E aí o noivo demorou e todo mundo pegou no sono, né? Lá pela meia-noite, alguém gritou, lá vem o noivo. As 10 se acordaram e as 5 insensatas perceberam que estava acabando o óleo. Pediram para as outras, divide com a gente. Só que se elas dividissem, ia acabar de todo mundo, porque não dava para fazer o cortejo com aquele óleo. E elas disseram, olha, não vai dar. Vocês saem e vão comprar para vocês. Aí a gente pergunta, poxa, mas comprar à meia-noite? Bom, se fosse perto de uma cidade, teria comércio aberto à noite. Há pessoas que não sabem, mas naquela época haviam cidades enormes, haviam cidades populosas, cidades com 1 milhão de habitantes, que o comércio florescia, sim. Então aqui o propósito, a ideia é mostrar que as 5 imprudentes tiveram que se afastar. Aí chegou o noivo, o cortejo seguiu, as portas se fecharam e era uma tremenda de uma ofensa. Pessoas que estavam convidadas para participar do cortejo, especialmente damas de honra, não aparecerem. Isso era uma ofensa tremenda. Não estranha que o noivo entrou com o cortejo dele pela metade de damas de honra da sua noiva e fechou a porta e quando elas foram bater ele falou assim, não conheço vocês. Era uma maneira até mais polida de falar sobre a ofensa que aquelas 5 fizeram. Talvez a maneira polida que um homem se dirigiria a mulheres, né? Para não entrar num confronto direto, olha, eu não conheço vocês. Melhor cair fora. Por quê? Porque elas furaram, elas não apareceram para o cortejo. Por que fizeram isso? Porque eram insensatas. E o que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Isso tem a ver com estar pronto. A questão é o seguinte, ninguém sabe quando ele vem. Ele falou aqui, ó, portanto vigiem, pois vocês não sabem nem o dia nem a hora da volta, que é lá 25:13. Nós não sabemos quando Jesus volta. Nós não sabemos de fato nada sobre o futuro. Nós não sabemos a data da nossa morte. Eu posso morrer antes dele voltar. Então, na verdade, sou eu que vou ao encontro dele. Eu tenho que estar pronto o tempo todo. Cada um de nós tem que estar pronto. A gente não pode deixar para na hora que for o acontecimento, seja que a gente esteja à beira da morte, ou diante da morte, ou Jesus voltando, a gente acha assim, agora vai dar tempo de eu me preparar. Não vai, já era. Não dá para levar uma vida na brincadeira, levando o reino de Deus como se fosse pouca coisa, e aí achar que na última hora, não, agora eu vou resolver. Não vai dar tempo. Então a gente tem que andar com prudência todos os dias no nosso caminhar. Essa primeira parábola aqui, das 3, que tem no capítulo 25, ela, na verdade, das 3, ela traz esse caráter muito forte de preparação e de a ideia, que curiosamente hoje é muito vigente, de pessoas que pensam assim, não, eu conheço a verdade, eu já li a Bíblia, eu até já andei na igreja, mas assim, eu quero aproveitar a vida. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. A pessoa fala assim, eu quero aproveitar a vida, depois eu me arrependo e volto. Ah, é? E vai dar tempo? E mais, quem resolve por esse caminho está fazendo uma série de coisas bem pouco sábias. Porque ir para o caminho do mal não é aproveitar a vida. Para começar, aproveitar a vida mesmo é andar com Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi um homem sábio dizer assim, você quer aventura? Quer aventura mesmo? Quer viver uma vida intensa? Anda com Jesus. Aí você vai ver o que é aventura. E é verdade. Aproveitar a vida é andar com Ele. O pecado, a lama, a sujeira não é aproveitar a vida. Isso é ilusão. Você conversa com qualquer pessoa que viveu tudo isso que as pessoas chamam de aproveitar a vida, conversa com alguém que viveu isso no máximo. O que se chama hoje de aproveitar a vida? Basicamente, promiscuidade sexual, bebedeira e droga, né? Conversa com alguém que já viveu isso intensamente e saiu. E pergunta para essa pessoa se ela quer voltar para aquilo ou ela quer caminhar com Jesus. Eu já conversei com várias pessoas nessa condição e eu não conheci um que me dissesse assim, eu quero voltar para aquela vida. Na verdade, o desespero deles era que o hábito era tão forte da velha vida que eles tinham muita dificuldade de caminhar a nova vida. Então, se você pensa que aproveitar a vida é isso, converse com alguém assim. Converse com alguém que já esteve lá, vivendo com toda a intensidade. Se você não conhece ninguém assim, então vou lhe apresentar alguém. Rei Salomão. Leia um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado Eclesiastes. Salomão, já idoso,
fez tudo o que deu na telha e aí escreveu um livro sobre isso. E é um livro que tem que ser lido do começo ao fim. Se você ler só um pedaço, você vai sair com a impressão errada. É um livro curto, vale a pena ler. Quando você ler ele do começo até o fim, você vai ver que, assim como na história aqui da parábola das 10 virgens, Salomão fala sobre a prontidão, sobre a necessidade de estar apto a qualquer momento. E mais do que isso, ele teve a rara experiência de se aprofundar na lama do pecado, voltar e aí escrever a respeito. Então você tem essa oportunidade e você vai ver que aproveitar a vida não é isso que muita gente está dizendo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite para conhecer mais vídeos do nosso canal. Nós temos aqui uma série de estudos bíblicos, sempre com esse foco de tentar entender a visão do leitor original, do leitor lá do primeiro século. Sempre buscando interpretar, usando geografia, usando história, usando todas as ferramentas à nossa disposição, tentando mexer um pouquinho, entender um pouquinho mais a tradução também, questões de idioma, questões linguísticas, para a gente poder explorar o máximo desse material. Fique à vontade, conheça o nosso canal, volte na próxima. Muito obrigado. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá, até a próxima.